Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos assiste de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, mais um episódio do Imóvel na Pauta. Então, a gente vem aqui nessa promoção, que é em atenção aos 48 anos da Imobiliária São Vicente, vejam só, quase 5 décadas de atuação no mercado. É tempo, é bastante história que aconteceu e a gente vem aqui um pouco contar as nossas histórias e as histórias, especialmente, de quem está fazendo o mercado imobiliário hoje. E neste dia especial, a gente tem um cara muito bacana. De novo, uma pessoa que é voltada para a área da arquitetura, mas de uma maneira disruptiva, que vem inovando tremendamente no mercado imobiliário, e vem trazendo alternativas em uma série de campos do nosso setor. E sei que vocês já devem estar a essa altura bastante curiosos para saber, e eu vou ajudá-los a saciar essa curiosidade e apresentar o Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha, que é um dos sócios da OSPA. A OSPA, o Lucas já esteve aqui, que é o CEO da empresa, né, ou o diretor, enfim, tu vai nos explicar, Rodrigo. Mas melhor do que eu apresentar é tu dizer quem é o Rodrigo Rocha no mercado em 30 segundos. Vamos lá, 30 segundos é difícil, mas primeiro... Essa é uma pegadinha, pode falar mais. Obrigado, Marcelo, acho que é um prazer estar aqui. É um prazer estar falando e contando um pouco da nossa história até aqui. Eu sou o Rodrigo, sou arquiteto de formação. Hoje eu estou à frente da Urbim, que é o braço de investimento imobiliário ali dentro do Grupo OSPA. O Grupo OSPA que, inclusive, esse mês está fazendo 20 anos de CNPJ. Poxa, parabéns! Então, eu já estou lá há 10 anos, sou sócio do grupo e participei diretamente da fundação ali, principalmente do Place e depois do Instituto Cidades Responsivas. Agora estou à frente da Urbim, né? Então, que eu acho que vai ser a pauta principal aqui, a gente falar um pouco de investimento, crédito e o cenário aí que a gente está passando no Brasil. Rodrigo, antes de entrar nessas questões aqui, que são várias, o escritório da OSPA fica ali na Oswaldo Aranha, né? Em frente ali a URGS e Araújo-Viana ali. Araújo-Viana, né? E eu me lembro uma ocasião, o Rodrigo comentou, o Rodrigo não, o Lucas, que um dos objetivos de estar localizado ali era estar perto da URGS, que a galera era de lá. Tu te formasse aonde? Eu me formei na Uniriter, na verdade. Eu entrei no escritório, na verdade, antes de entrar na faculdade. Opa! Então eu tava lá cortando prancha, enfim, entrei um pouco por nepotismo. Caso não saibam, eu sou primo do Lucas. Ah, olha então, só! Eu entrei lá no começo, tô lá desde então. E, enfim, sim... Teu primeiro e único emprego. Exatamente. Então, a localização do escritório é um pouco estratégica, sim, para ficar ali próximo da URGS. Eu acho que a URGS segue formando os principais arquitetos aqui do Brasil, principalmente. Mas, claro, as outras universidades também estão produzindo aí mentes tão boas quanto, né? Tu é aqui de Porto Alegre? Eu sou de na verdade, Canela, tá? Eu falo Gramado. O Lucas também, né? O Lucas também, exato. Então, Canela, Gramado. Tô aqui em Porto Alegre há 11 anos já. E, enfim, estamos aí. Legal. Rodrigo, conta um pouco da OSPA, porque a OSPA, ela começou, acho que como um escritório de arquitetura, mas é muito mais do que isso, né? Isso. Vamos dar uma visão geral da empresa. Resumindo rapidamente, o Grupo OSPA, como eu comentei, a gente está fazendo 20 anos. A primeira década, os primeiros 10 anos, foi só como escritório de arquitetura. A gente no final dessa primeira década, começou a só produzir ou trabalhar com incorporadoras. E eu acho que tendo essa relação próxima com incorporadoras, a gente foi entendendo um pouco as dores que elas tinham além do projeto. E essa primeira dor, a mais latente, era o acesso a crédito. Então, a gente está falando lá de 2014, 2015, onde fundos imobiliários não era uma coisa tão difundida, tão popularizada Brasil afora, e principalmente incorporadoras fora do eixo Rio-São Paulo tinham dificuldade de acessar esse capital. E a gente descobriu isso na prática, na verdade. Eu acho que no final desses 10 anos a gente pensou, cara, vamos construir nossa própria incorporadora, vamos começar a fazer nossos próprios projetos. A gente passou o chapéu ali para Family and Friends, né? E tinha uma avó, enfim, um irmão, um tio. Acho que o Lucas comentou toda essa história ali na primeira conversa. Mas conseguimos captar ali um recurso insuficiente para fazer um primeiro projeto. É um mercado que lida com capital extensivo, precisa de muito dinheiro, gira muito dinheiro. E a gente viu que essa dor, muitas outras incorporadoras, ou em fases iniciais, ou incorporadoras até médio porte, sentiam. Dificuldade de acessar capital.
E do outro lado, tinha uma série de investidores ou pessoas físicas querendo investir em imóveis com um ticket menor do que comprar um apartamento na planta, comprar um terreno, etc. Então foi aí que a gente criou a Urbime. Isso foi no mesmo tempo que estava vindo as compras coletivas para o Brasil, Peixe Urbano, Groupon, enfim. A gente pensou, cara, vamos fazer isso aqui para o mercado imobiliário. Então a Urbime não só foi a pioneira, mas regulamentou esse mercado no Brasil. Então, era um bando de arquitetos ali falando com CVM, órgão regulatório, enfim, foi bem difícil no começo, mas a gente conseguiu quebrar essa barreira e seguimos aí, né? Eu acho que o fato de ser o pioneiro nisso, a gente teve um marketing orgânico e espontâneo muito bacana. E esse marketing começou a resultar em diversas incorporadoras do Brasil inteiro entrando em contato até a gente, querendo captar recursos. E aí a gente começou a ver um segundo problema. O primeiro né, o acesso a crédito, e o segundo era que grande parte dessas incorporadoras mais regionais do Brasil, o projeto não parava de pé. Então, financeiramente não fazia sentido e a gente não conseguia aprovar esse cara para captar recursos. Mas seriam empresas sem histórico? Não só sem histórico, mas acho que tinha um olhar menos... Enfim, eu tô fazendo esse empreendimento, eu tô pagando salário, está tudo bem. E não considerando que esse empreendimento também tem que dar um retorno por si só. Sim, tem que remunerar o capital. Exatamente. Então, ninguém calculava TIR, fluxo de caixa, etc. Quanto vai gastar para construir, por quanto que eu vou vender. Sim. Se tem lucro, tá bom. Mas tu não colocava isso no tempo, claro. Entendeu? Então, a gente começou a colocar, entender que muitos projetos não paravam de pé. E a gente começou também, eu acho que muito por ter vindo de um escritório de arquitetura e colocado os pés ali no mercado de capitais, as incorporadoras começaram a nos ver como um potencial parceiro nas fases iniciais dos projetos, fazendo estudo de viabilidade, não só arquitetônica, mas também financeira. E então a gente começou a ter muito essa demanda na parte de arquitetura, e foi mais ou menos nesse momento que eu estava já fazendo essa demanda na área de arquitetura mesmo, eu era responsável por isso, e a gente começou a pensar como que a gente pode escalar isso. E daí que surgiu o Place. O Place é a segunda spin-off ali do Grupo OSPA, que nasceu como uma plataforma de estudo de viabilidade em tempo real. Então a tese é a gente cruzar dados de mercado com dados de regulamentação urbana para em qualquer terreno da cidade tu conseguir com um clique ter um estudo para saber quantos metros quadrados tu vai construir, por quanto que tu vai vender, qual é o teu retorno, qual é a tua margem, enfim. E conseguir precificar o terreno para o projeto já sair certo. Então a gente via que essa era uma dificuldade, né, de fazer esses estudos de viabilidade lá no começo, e a gente conseguiu encurtar esse tempo quase para instantâneo, assim, nas cidades cadastradas do Place, exato. Quantas cidades o Place tem cadastradas hoje? Se eu não me engano, a gente está com 12 cidades, tá? A maior parte capital, mas aqui na região sul a gente tem Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, se eu não me engano. O Place, aos poucos, ele foi pivotando também. Então, a gente segue tendo diversas incorporadores, corretores e investidores ali, compradores de terrenos usando a plataforma, mas cada vez mais a gente tem atendido o poder público. Então, municípios Brasil afora viram a plataforma e falaram, cara, vem para minha cidade, eu quero dar essa transparência de dados, eu quero dar essa agilidade aqui de consulta, investimento, trazer isso. Então, inclusive, acho que mês passado, a gente inaugurou o primeiro projeto em Xangri-Lá. Olha só. Então, hoje o portal oficial de consulta de viabilidade, emissão de zoneamento, é tudo pelo Place. Opa. Então, e é aberto? É aberto. A prefeitura que custeia esse acesso. Exatamente. Então, porque para acessar o Place precisa ser um assinante. Um assinante na parte para receber alguns tipos de dados ali, que são dados proprietários ou de parceiros. Mas tudo que é dados abertos, onde a gente só consolida e facilita esse acesso, é gratuito para o cidadão. É gratuito, Então, muitas pessoas podem nem perceber, porque vem o logo da prefeitura, vem toda a comunicação da prefeitura, mas o sistema por trás é o Place que está rodando, né? Esse projeto é piloto na prefeitura de Xangri-Lá ou já tem outros municípios? A gente já fez, sim, outros municípios. Mas em Xangri-Lá foi o primeiro que foi uma contratação direta da prefeitura. Certo. Tá? Em outros municípios veio ou por um Sinduscom local bancar a implementação, ou a Asbe em Santa Catarina fez em Florianópolis. A gente teve uma incorporadora que bancou toda a implementação em Fortaleza, enfim. Então a gente que são algumas dessas 12 cidades. Exatamente, certo, exatamente. Certo. E hoje, para nós aqui, para o pessoal entender, como é que funciona? Eu entro no site da prefeitura de Xangri-Lá, aí entro lá, tem que zoneamento, tem exatamente. E aí clico, eu sou encaminhado para a plataforma do Place. Isso, exato. Então,
Eu acho que existem, de fato eu não sei exatamente, mas acho que tem lá o caminho digital pelo site da prefeitura, Tá. mas tu pode acessar também pelo Place ali, ver mapa digital, Shangri-La, e tu consegue acessar todos os lotes da cidade, todo o plano diretor tá ali, todo o histórico de aprovações, regulamentações, tá tudo por Tá ali. tudo ali, é. Inclusive, acho que isso veio depois de uma mudança do plano diretor de Shangri-La, que é muito bom, por sinal, mas é um pouco complexo de tu fazer o estudo de viabilidade em tempo real. Porque depende de N fatores ali para calcular o valor da outorga, o valor, a altura máxima, o recuo que tu tem que ter. E isso o Place faz em tempo real ali para o usuário. Então hoje, se um empreendedor quiser, um investidor, saber o que ele pode construir num determinado terreno em Shangri-La, ele entra do Place ou na prefeitura e vai ter acesso a que tipo de dados? Então, entrando no ambiente do Place para a prefeitura de Shangri-La, esse investidor, incorporador, vai conseguir ver todos os dados de legislação urbana. Então, o que ele pode, o que ele não pode fazer, qual é o recuo, qual é a altura, o que tem de tubulação passando por baixo, por lado ali, e também dados de mercado. Então, tu consegue ver o que está sendo vendido ali perto, qual o valor, enfim, tu já consegue fazer toda uma estimativa aí de viabilidade econômica para o empreendimento ou simplesmente para construir tua casa ou alguma coisa assim. Inclusive, esse é um ponto bem bacana. A gente está trabalhando, se eu não me engano, em Belo Horizonte e Recife, tá, com um piloto para aprovação digital de projetos. Então, essa é a segunda dor que os incorporadores tinham, né, depois do capital ali, que é principalmente o tempo e a insegurança da aprovação de novos projetos. Então, imagina um cenário onde tu, via plataforma, o teu arquiteto ou o teu time de arquitetura ali dentro da incorporadora pode enviar o projeto digitalmente, o projeto em 3D, já modelado em BIM, enfim, e conseguir em tempo real saber se ele está pré-aprovado, então passando por uma esteira, quase um fast track, assim, dentro do time da prefeitura, ou se for um unifamiliar, uma casa simples, ter aprovação em tempo real, assim. A gente cruza dados de mercado, não, de regulamentação com inteligência artificial para ver se o projeto está adequado ao plano diretor daquela região. E se tiver, dá um carimbinho ali, ele toca a sua vida, começa a sua obra ali, né? Poxa, então, acho que essa é uma resolução bem bacana. Isso com inteligência artificial. A gente Vocês tá aplicando usam já. bastante... Sim. A gente tem dentro do Place várias tentativas ou vários usos, protótipos de inteligência artificial, começa desde um chat ali que tira dúvidas do plano diretor. Isso foi um pouco mais complicado do que parece, porque a gente tinha que regular bastante para ele não se alucinar, né? A inteligência artificial alucina muito. Começar a inventar lei aí que não existe. Então, hoje ele tá bem treinado para responder, não só responder, mas citar os trechos do plano ou do decreto que ele tirou essa informação. Sim. Então já é o meio oficial ali de comunicação. Sim. Espero que dê essa calibrada. Exatamente. Senão já ia inventar, Exato. E outras funcionalidades é o próprio chat de busca de terrenos. Então, pode chegar lá, cara, eu quero um terreno que tenha no mínimo uns 1.000 metros quadrados e eu quero construir 2.000 metros quadrados, onde venda no mínimo tantos R$1.000 o metro quadrado. Cara, ele vai selecionar os terrenos da cidade ali que tu pode alcançar isso. Sério, é? Então tá sendo bem bacana explorar esse cenário de inteligência artificial. E tem isso em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem a filtragem de terrenos, tem. O chat do plano diretor, se eu não me engano agora, aqui no sul é só Florianópolis que tem. O plano diretor tá até meio Exato, mudando, né? Tá mudando, exato. Então a gente não avançou muito aqui em Porto Alegre, justamente esperando essas novas regulamentações aí do plano diretor. Sim. Tá, vamos falar sobre o instituto aqui que faltou, cidades responsivas, exatamente. Né? Tá. Então, vamos lá, a gente passou arquitetura, crédito, tecnologia ali para viabilidade, e depois o último ponto é o Instituto de Cidades Responsivas. Começou como um braço educacional, e ele veio muito por uma angústia interna, acho, dos sócios ali do Grupo OSPA, e a grande maioria, aliás, todos os nossos sócios hoje são arquitetos de formação, estão entrando novos agora que são de outros campos, mas a gente sempre sentiu um desalinhamento do ensino de urbanismo nas faculdades brasileiras. Então, qual é o grande problema disso? E todo arquiteto, ele é um arquiteto e urbanista, por formação. Só que em urbanismo, na universidade, eu acho que é muito superficial esse ensino. A gente aprende, na grande maioria das vezes, que o urbanismo é quase uma arquitetura em grande escala. Então, o que eu vou aprender é fazer um projeto de um parque, de uma calçada, etc. E a gente sempre teve esse pensamento que, não, urbanismo é muito complexo. Urbanismo é economia, é política, é saneamento, é mobilidade, é complexo pra caramba.
E o Instituto nasceu um pouco para complementar esse ensino de arquitetura no Brasil, trazendo esse apelo mais objetivo, mais tecnológico e mais científico para o ensino de urbanismo. Obviamente a gente foi calibrando um pouco esse modelo, mas a gente criou um MBA em parceria com uma universidade aqui do sul do país, onde a gente consegue complementar isso não só para arquitetos, mas todo mundo do meio de mercado imobiliário e mercado de urbanismo como um todo, né? Então, o Instituto conseguiu, e eu me lembro direitinho, acho que foi no Réveillon de 2020 para 2021 que a gente começou a convidar os professores, no final de ano, assim mesmo, e a gente começou a convidar as pessoas que a gente mais admirava no campo. Autores, professores, né, diretores de grandes companhias, Brasil e mundo afora. E os mais longe, o que a gente convidava, cara, esse cara nem vai responder o e-mail. Foi os primeiros a responder, falando, cara, que legal a tese, conta comigo. Inclusive, fazendo pro bono, assim, não precisa me pagar, eu dou esse dinheiro que tu me pagaria para uma instituição de caridade, enfim. Então, a gente conseguiu montar um corpo docente, aliás, discente, muito bacana, dentro do Instituto, que, se eu não me engano, hoje são uns 30% ou 35% internacionais, tá? Com tradução simultânea e tal. E todo esse corpo, tanto docente quanto discente ali, começou a produzir uma crítica urbanística muito forte. A gente começou a publicar artigos de opinião, fazer pesquisas, etc. E essas pesquisas, aos poucos, culminaram na criação dos indicadores. A gente está chamando de indicadores de desempenho urbano, que é basicamente, assim como a gente tem na economia, a gente consegue ver juros, inflação, etc., e consegue medir como está ou não a economia. No urbanismo, nas cidades, a gente não tinha isso. Então, é muito fácil falar, vamos fazer uma cidade mais verde, uma cidade mais caminhável, uma cidade, enfim. Só que a gente não mede isso. E o que a gente não mede não tem resultado. Então, os indicadores são abertos, a gente atualiza a cada 3 meses, medem diversos fatores urbanos de todas as capitais brasileiras. Tá? E depois dessa criação dos indicadores, a gente começou também a ser demandado por municípios e até entidades privadas a fazer consultorias em urbanismo. Também a gente viu que era um nicho que não tinha muitas empresas especializadas nisso para fazer. Então a gente está trabalhando já com algumas cidades fazendo a atualização do plano diretor, novos decretos de urbanismo, tudo via pesquisa e dados que o Instituto, o Place junto coletam. Então esse é o grupo OSPA como um todo. Não, bastante. Quantas pessoas estão trabalhando? Quantos arquitetos são? Arquitetos assim, e não arquitetos? Hoje, em grupo total, a gente deve estar batendo uns 80 pessoas ali. Puxa Exato. vida, então, 80. Tem bastante gente ali. Bah. Cerca de umas 10 em São Paulo e o resto todo mundo aqui na Oswaldo Aranha, né? Sim, e em São Paulo vocês estão atuando em que... Qual dessas empresas, desses braços, está mais presente em São Paulo? Cara, acho que todas estão lá. A gente tem já projetos de arquitetura andando, a gente tem a maioria dos investidores através da URB, seja pessoas físicas ou seja fundos de investimentos, são de São Paulo, Sim. consequentemente. O Place está em São Paulo e a gente já fez diversas consultorias ali, públicas e privadas, para São Paulo também. O Place tá, uma das 12 cidades é São Paulo. É São Paulo. Aliás, foi a primeira. E toda a cidade? Toda a cidade. São 1.900.000 terrenos cadastrados na plataforma. Meu Deus do céu. É muita coisa. E isso aí, muito inteligência artificial. Agora sim, a gente começou... Pra fazer esse cadastro, como é que foi? Cara, a gente pegou muito banco de dados de prefeitura, Ministério da Fazenda também, Sim. que usa o polígono que a gente considera o mesmo polígono que a prefeitura calcula o IPTU. Ah, sim. Então é o polígono fiscal ali que já tinha na base. Dados. Exato. Sim. Então... E valor de mercado, como é que vocês atualizam, por exemplo? São Paulo é bem interessante, porque acho que até foi o pessoal da Loft há um tempo atrás que fez um movimento lá de comprar milhares de matrículas, gastaram dezenas de milhões de reais ali comprando isso. E culminou na disponibilização pública dessas não das matrículas, mas nos registros de ITBI. Ah, sim. Então a gente consegue acessar esses dados e geoespacializar eles para conseguir ver o real valor de transação. Sim. Obviamente, também a gente tem parceiros onde a gente puxa dados de oferta, então a gente consegue realmente comparar quanto que está o mercado de lançamentos, quanto que está sendo convertido ali nos contratos finais, quanto que está o valor de usados e fazer todo um monte de estatísticas e métricas a partir disso. Sim, tem trabalho manual também. Tem Excel também. Bastante. Sim. Tá bem. E vamos falar um pouco mais da URB, que é o projeto que tu estás capitaneando hoje dentro da OSPA, né? Exatamente. Do grupo OSPA.
O Urbi, eu lembro bem, começou como o primeiro crowdfunding imobiliário, né? E eu lembro, poxa, os projetos, poderia o investidor alocar qualquer quantidade de dinheiro, né? Não era necessário... A partir de R$1.000. A partir de R$1.000, né? Então, né, algo bastante incomum para o mercado. Mas me conta um pouco dessa evolução que vocês tiveram, dessa transformação de ser algo voltado para o público varejo e virou uma coisa um pouco mais institucional, né? Exatamente. Não, vamos lá. Então, o Urbimi também não é tão recente, a gente acho que deve estar fazendo 7 anos de operação já. E, de fato, a gente foi pioneiro no crowdfunding imobiliário no Brasil. E isso foi desafiador no começo, mas ao longo dos anos a gente foi criando 2 grandes ativos aqui da plataforma. O primeiro é a tecnologia. Hoje a gente tem cerca de 60 mil investidores cadastrados ali, uma base de umas 700 incorporadoras, e a gente já fez em torno de uns 330 operações financeiras. Tá? E esse grande volume de players e logins e usuários nos obrigou a criar um sistema para estruturar isso, para sustentar isso, etc. Então, um dos grandes ativos que a gente criou ao longo dos anos foi a tecnologia. Essa tecnologia que não só para toda a gestão ali da plataforma, mas também para análise dos empreendimentos que a gente recebia, que vinha em grande quantidade. E o segundo grande ativo foi, de fato, o nome. Hoje, quase qualquer incorporadora aí de pequeno, médio porte no Brasil inteiro acaba conhecendo antes a Urbimi do que qualquer outro fundo de investimento da Faria Lima. Então, acho que esse foi um grande ativo nosso, entender que com tecnologia e com essa base de incorporadoras, a gente conseguia levar isso para o mercado de capitais e abrir o leque de operações. Porque, e eu acho que agora já introduzindo um pouco de assunto do cenário atual do crédito imobiliário no Brasil, a gente teve desde a pandemia uma grande mudança aí. Eu acho que o investidor, pessoa física lá no final, né, na ponta, no final tudo acaba na pessoa física, ele que está investindo em fundos, na poupança, etc. Com os juros baixos que chegou, acho que bateu 2% ao ano lá na pandemia, esse investidor começou a tirar o dinheiro da poupança. Tirar para botar em outros lugares que rendiam mais que ele, mais que a poupança, no caso. E esse lugar foi o mercado de capitais. Então, fundos privados, fundos de investimento imobiliário, diversos outros fundos ali. E o que aconteceu com isso, né? Eu acho que em 2020 a gente tinha em torno de 100 a 200 mil investidores de fundos imobiliários no Brasil. Hoje a gente está batendo 3 milhões. Então, em 5 anos aí, a gente saiu de 2 centenas de milhares aí para 3 milhões de investidores, pessoas físicas. E, logicamente, acho que a grande mudada de chave foi no final de 2023. E se tu analisar todo o crédito imobiliário do Brasil, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, incorporadora, historicamente, a maior fonte de recursos até 2023 era a poupança. Poupança tinha um crédito subsidiado, pegava dinheiro barato, emprestava dinheiro barato também para o comprador, para o construtor, etc. Mas em 2023, com o saque constante da poupança, esse saque saía da poupança e ia para o mercado de capitais. Então, no final de 2023, o mercado de capitais ultrapassou a poupança, o que é um caso que a gente vê em diversos países desenvolvidos, onde o mercado privado de crédito é maior que o subsidiado. Então, com essa mudança, aliás, a gente tem consequências disso. A primeira, e talvez a principal, é que é um dinheiro que não é mais subsidiado. A maior parte do dinheiro do crédito imobiliário agora é preço de mercado. Então, esse preço de mercado vai flutuar com a oferta e demanda de crédito naquele momento. Outra grande mudança é que o mercado de capitais hoje, 80% dos fundos de investimento imobiliários estão em São Paulo, em São Paulo capital. E o Brasil é um país continental. E diferente do crédito bancário tradicional, que qualquer cidade de 5, 10 mil habitantes tem uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil ali para te emprestar, para ajudar esse empreendimento, esse empreendedor, o mercado de capitais está concentrado em São Paulo capital e esse dinheiro tem certos preconceitos de entrar Brasil adentro. Então aí a gente começou, vendo todo esse cenário, a Urbimi começou a entender que tinha uma grande oportunidade para a gente ali de ajudar esse incorporador com tecnologia, com dados, com eficiência, para o investidor que está lá na Faria Lima
vê com os mesmos olhos o empreendimento em Porto Alegre, nem precisa ser cidades do interior, pode ser capitais fora do eixo principal, Porto Alegre, no interior aqui do Rio Grande do Sul, Pará, enfim, conseguir olhar isso e ver, cara, faz sentido, porque tem bons negócios acontecendo fora de São Paulo capital, né? Então, toda a tese da Urbim começou a pivotar para esse lado. Vamos usar o que a gente criou até aqui para potencializar ainda mais esse incorporador imobiliário, e não... Porque antes a gente ainda estava limitado a algumas operações que a gente podia fazer para pessoa física. Agora, acessando os bolsos da Faria Lima, tem bolso para todo tipo de apetite. De volume, de risco, de geolocalização. Então a gente consegue quase fazer esse matchmaking ali. A gente brinca, já brincou que é o Tinder do mercado imobiliário. Então a gente pega exatamente a demanda do incorporador, a fase que ele está, o porte, o histórico dele. E sempre vai ter um fundo, sempre vai ter um bolso que está disposto a entrar nesse negócio. Obviamente, quanto mais risco, mais caro vai acabar sendo a operação. Mas tá sendo bem legal essa mudança da Urbim, porque a gente conseguiu ajudar mais esse incorporador a ser um ponto focal de todo tipo de operação financeira que ele pode fazer para o seu empreendimento, né? Rodrigo, a gente, bem nessa linha do que tu estás colocando, o nosso grande parceiro, patrocinador, o Acionista, que é um portal de informações do mercado financeiro, que também acaba falando de juros, de fundos imobiliários. É um grande parceiro nosso, que é uma assinatura barata, oferece tudo que tem de informações para quem quer se manter atualizado. E eles prepararam uma pergunta especialmente para ti, quando souberam que tu estarias aqui com a gente. E vamos ver aqui na tela a pergunta que eles mandam. Como é calculado o custo do dinheiro neste cenário onde a receita subsidiada não existe mais? Legal. Bom, essa eu acho que é a pergunta que a gente mais escuta, principalmente dos incorporadores, o quanto que vai custar a brincadeira, né? Sim. E, de fato, eu acho que tem diversas respostas para isso. Eu acho que o principal fator que vai impactar no custo final de uma operação financeira ali para o incorporador é a taxa base de juros que o Brasil está sofrendo atualmente. Então, a gente está batendo, acho que a última atualização foi 15% ao ano. Então, lembrando que o investidor, né, o fundo imobiliário, ele capta recursos a mercado com um benchmark de passar essa taxa básica de juros. Então, a gente parte, tudo tem que ser daí para cima. A partir daí, senão a pessoa fica paradinha ali no CDB. Exatamente. E, então, a partir daí, o que vai limitar ou condicionar esse CDI mais alguma coisa, né? É justamente o risco do projeto. Tá? Então, esse risco, não só do projeto, mas a etapa que o crédito está sendo estruturado. Pode ser uma operação para aquisição de um terreno, pode ser uma operação para antecipar uma carteira, um financiamento de obra, alguma coisa assim. E dependendo do tipo de operação, o incorporador pode adicionar garantias ao crédito que ele está tomando. Então, quanto maior ou mais robustas forem as garantias, menor vai ser, logicamente, o custo de capital que ele está tomando. Então, hoje, acredito que a operação mais barata que ele acaba tomando é o próprio financiamento da obra, que o mercado de capitais ainda compete com o financiamento bancário, que ainda tem recursos de poupança, mas é também a operação que ele consegue amarrar mais garantias de todo o empreendimento. Então, numa operação de financiamento de obra, não só o terreno fica em garantia, a própria obra que eu estou botando dinheiro ali, mas também todos os recebíveis das vendas que o incorporador está fazendo. Então, isso dá um controle total ali da operação, uma segurança maior para a operação, pro fundo propor uma taxa um pouco mais em conta, um pouco mais segura ali pro incorporador. A gente tem visto que operações para financiamento de obra têm girado em torno de... São mais atreladas ao IPCA, mas é IPCA mais 10% a 12% ao ano ali. E, logicamente, baixando juros, isso deve baixar ou acompanhar um pouquinho também, não linearmente, mas com certeza influenciado por. Agora, fazendo operações um pouco mais cobertas de garantia, essa taxa vai aumentando a partir daí. Então, a gente já viu, já presenciou, já estruturou operações que partiu de IPCA mais 20%, mais 21% ao ano. São operações de mais risco envolvido, quase entrando num distressed, que eles chamam, né? Que é um ativo estressado ali,
tem menos garantia, o cara precisa terminar a obra, enfim, tem umas estruturas um pouco mais complexas ali. E eu acho que a principal, fora o financiamento de obra que a gente está vivendo agora, eu acho que é muito interessante também esse momento que a gente está passando. Por exemplo, eu mencionei que há uns 5 anos atrás, ou menos que isso, a taxa de juros estava batendo 2% ao ano, né? Imagina um incorporador que lançou um empreendimento há 4, 5 anos atrás. Lançou um empreendimento, vendeu esse empreendimento, e no contrato de compra e venda com esses clientes, o cliente ia pagar, sei lá, 20% de entrada, 30% em parcelinhas ali ao longo da obra, e 50% ele ia pagar lá no habite, na entrega da obra. E esse comprador, imagina que eu estou comprando um apartamento de ti, que é o incorporador. Eu estava contando com o financiamento bancário para pegar esse 50%. E o banco estava contando com a entrega da obra, porque ele não vai me financiar se não tiver a garantia real, que é o apartamento lá no final. Só que quando chegou agora a entrega, que geralmente é uns 3, 4 anos aí de obra, eu não consigo mais pegar esse financiamento bancário. Porque ele saiu ali, quando a Selic estava uns 2%, o financiamento bancário o financiamento habitacional, né, estava em torno de 6%. Hoje ele está batendo 12%, ou passando de 12%. E o que isso envolve? Envolve que se eu não tiver duplicado minha renda no período, eu não consigo mais tomar esse crédito, porque esse crédito é limitado a 30% da minha renda. Então isso é um problema sistêmico que está acontecendo agora, que é, eu preciso pagar o incorporador e eu estava contando com o financiamento bancário. Fora ele, eu não tenho esse dinheiro. Então eu não consigo pegar esse financiamento e o incorporador não recebe os 50%. Só que o incorporador também precisava pagar o financiamento dele, da obra dele. Então ele não consegue quitar o financiamento que ele tem. Então vira um ciclo vicioso muito ruim, e o incorporador tem duas alternativas aqui. Ou ele faz um distrato, que é horrível para todos os lados, o incorporador tem que desembolsar, devolver dinheiro, enfim, mesmo que a lei dos distratos aí dos últimos anos tenha melhorado um pouco isso, ainda é muito ruim para o incorporador tirar dinheiro do bolso. Ou o incorporador pode optar por financiar esse comprador direto. Então, o incorporador fala, cara, tá, tu não tem 50% agora, me paga em 24 meses, me paga em 48 meses. Então, eu tô vendo muito incorporador começar a ter uma carteira de recebíveis aí para, enfim, para financiar toda essa obra que ele tem que entregar, que ele tem que pagar. E isso começa a ter outros problemas ali, que o incorporador começa a virar, quase ter escopo de banco ali, de financeiro, porque tem que cobrar todo mês. São N parcelas, N boletos, clientes, cobrar se o cara não pagou mais, enfim, ir atrás. E o fluxo de caixa dele fica muito prejudicado. Sim, ele ainda tem que pagar o financiamento da obra. Exatamente, exato. Então, eventualmente, ele tem que quitar isso, enfim. Então, o que a gente tá vendo muito agora, ou até a gente tá estruturando e até tendo um produto novo ali dentro da Urb, que é basicamente conseguir pegar esse financiamento do comprador que não conseguiu financiamento bancário e dar um financiamento para esse cara. Porque é extremamente necessário para o ciclo ali da construção civil funcionar. E eu acho que hoje outras alternativas que existem também é que o cara tá terminando a obra e tem estoque, ele fazer um giro de estoque, botar esse estoque em garantia para pegar um crédito novo para pagar o crédito do financiamento da obra. É possível também. Então, eu acho que em futuro, assim, um dos grandes ativos que a gente está olhando, um grande caminho que a gente está olhando, é ser o sistema por trás dessa financiarização das incorporadoras. Deixar ela ser quase um próprio banco, claro, usando o dinheiro do mercado de capitais, de investidores parceiros nossos, etc., mas oferecendo esse serviço de financiar o comprador. Imagina um comprador chegar e ter a solução completa com um cara só que ele fala, ele compra o apartamento, já sai financiado, já sai tudo ali, não precisa depender do banco, por mais que talvez seja o banco que está dando o dinheiro lá por trás. Sim. Então, eu acho que esse é um caminho bem legal que a gente está seguindo, que é também dar uma gama maior de possibilidades para esse comprador, porque a gente entende que o incorporador precisa disso. E seria, do caso, por exemplo, o comprador financia com a construtora e a construtora cede esse crédito Exatamente. Para o fundo. Ele já nasce cedido, na verdade. Sim, então, sim. Ele tem é quase que fosse um correspondente bancário, a incorporadora vira um correspondente que pode vender meu crédito.
E seria, para concessão desse crédito, uma análise diferente da dos bancos tradicionais. Por Sim, isso, exato. ele conseguiria o crédito com vocês e não Exatamente. conseguiria financiar com um bancão. Exato. Tem alguns pontos que os bancos não olham na prática, que é basicamente, imagina nesse cenário, que tu comprou um apartamento, ou eu comprei um apartamento há 4 anos atrás, paguei, sei lá, R$1 milhão. Nos últimos 4 anos, o valor de mercado dele, muito por se atualizar com inflação, mas também por estar uma obra pronta agora, é R$1,5 milhão. Sei lá, se valorizou no período de obra. O contrato dele é R$1 milhão e ele já pagou 500 mil. Sim. Então eu tenho que emprestar 500 mil para ele, para ele quitar. Só que o ativo que ele tem para me dar em garantia agora é R$1,5 milhão. Certo. Então, olhando isso como uma visão quase de home equity, Sim. que é quando tu bota ativo em garantia, eu tenho um LTV, um loan to value, né, de 33%. Então eu tô emprestando, por mais que esse cara seja um mais arriscado, ou talvez ele vai comprometer um percentual maior da renda dele para me pagar. O se ele não colateral pagar, é muito maior. Exatamente. Então, é olhar pelo real valor. E o banco tradicional, ele vê o valor de contrato mais, assim, Exato. não faz tanto uma avaliação, ele uma atualização do valor. Ele olha mais pro pagador no final das contas. Ele vai olhar, cara, qual é a tua renda mensal? Sim. 30% disso é o máximo. Sim. Não olhe muito para a garantia, a consequência, claro, ele vai fazer uma avaliação do imóvel lá e tal, mas tende a ser mais conservador ou tende a não importar tanto no cálculo. Sim. Então, uma questão que também passaria a ser um desafio, eu tô pensando aqui com situações de mercado que a gente já vivenciou, é que os fundos, por não serem instituições financeiras tradicionais ali do crédito imobiliário, até para quitação, por exemplo, de um banco, digamos, tu comprasse este apartamento e financiasse com fundo. Aí, passado 2 anos, eu quero comprar o teu apartamento e vou usar financiamento do Banrisul, por exemplo. Dá problema, os bancos não se entendem, né? E depois também o próprio fundo tem dificuldade de atender o cliente, pessoa física, ele que está precisando de uma certidão, está precisando de um... Entendi. Né? Então, eu acho que tem uma oportunidade, um desafio e uma oportunidade. Você se vê também como, digamos, um operador dessa relação com o cliente, pessoa física, que o fundo não tem telefone. Sim, exato. Né? Não acha o fundo? Sim. Como é que... Vocês já se depararam com esse tipo de situação? É uma excelente pergunta. Eu acho que não é um objetivo da Urbim especificamente entrar nisso. Tem diversas outras empresas focando nisso, startups, etc., de fazer essa boletagem final, que a gente chama do cliente final, e ter atendimento no WhatsApp mesmo, qual é o meu saldo devedor, quanto custa para quitar, segunda via do boleto, tudo via WhatsApp, inteligência artificial, são serviços melhores que o banco tradicionalmente. Eu tenho 2 apartamentos financiados com a Caixa aqui, e é um saco o aplicativo, não abre, tem que atualizar, enfim. E acho que sim, tem um grande espaço aí, mas não, a Urbim não tá vendo. A gente obviamente vai ter um prestador de serviço para isso, que é uma empresa totalmente dedicada a solucionar esse problema, né? Mas sim, acho que é um grande espaço ali que vai ser crescente. Porque é uma necessidade que vai ter certamente. Excelente pergunta, inclusive. Vai ter. Não, e não é que... É só a experiência mesmo. Eu já tive casos que precisamos de uma certidão para o registro de imóvel. Tá, e onde é que tu pega essa certidão? Sim. Vai lá na B3. Cara, B3 não tem, entendeu? Então, são os pepinos do dia a dia, né? Então, a Urbim, ela ficaria, digamos, faria a ponte entre os que querem emprestar o recurso daqueles que têm o projeto. Exatamente. Seria essa... Exatamente. Por exemplo, quem é o cliente da Urbim? Acho que hoje o cliente da Urbim é o investidor institucional e o incorporador. No lado do incorporador, a nossa plataforma serve muito para tu centralizar todos os dados financeiros dos seus projetos, não só do próprio economics ali do projeto, mas também todas as estruturas de crédito que tu já tomou. Porque muitos incorporadores acabam se atrapalhando com isso também. Qual é o meu saldo devedor? Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que é a próxima parcela? A gente consegue centralizar tudo isso ali. E também dá um fácil acesso para esse incorporador tomar crédito. Porque a gente está vendo, como eu mencionei, né, essa descentralização agora mais para o mercado de capitais dominando esse crédito imobiliário.
é uma dor para as incorporadoras captarem recursos. E o que normalmente a incorporadora faz? Ela vai lá, tem um projeto dela, eu vou lá bater na porta de N fundos, eu nem sei qual que faz sentido, qual que não faz, vou apresentar meu projeto, o fundo recebe 300 operações na semana, o fundo fala, tá, legal, me manda nesse padrão aqui. E tem chama de kit banco, né? O kit que o fundo precisa para analisar, que geralmente é uma planilha Excel que o incorporador tem que preencher com todos os dados do projeto, tudo isso para todo o bolso que ele for acessar. Toda gestora, todo family office, todo fundo vai acabar pedindo isso no seu padrão. E acaba sendo um saco burocrático para incorporador fazer isso toda vez. Preenche tudo, manda todos os documentos para o fundo e fala, ah, não, a gente não investe nessa cidade. Ah, não é a nossa tese. Então tem um grande delay aí que prejudica muito o incorporador no seu fluxo de caixa. Então, o grande ativo, ou o grande produto que a Urbi oferece para esse incorporador é, em um local só, colocar todos esses documentos, todas as informações do teu projeto, e a gente vai traduzir no padrão de cada fundo que está cadastrado na plataforma. E isso também acaba sendo um produto, um ativo para a gestora, para o fundo. Ele recebe operações só padronizadas com os parâmetros que ele quer analisar, com, né, as informações que ele precisa para levar para comitê e tudo isso certinho. Tanto que a gente já está fazendo isso há um bom tempo, mas diversas gestoras começaram a demandar, porque muita coisa chega direto na gestora. Então a gestora fala, cara, eu posso encaminhar uma incorporadora para a Urbimi para usar o sistema de tradução, a gente está chamando de quase um tradutor entre mercado imobiliário e produto de capitais, para eu receber já isso padronizado. Então a gente começou a criar um sistema também white label, onde se uma incorporadora for bater em alguns fundos lá da Faria Lima, é o sistema que vai estar rodando por trás para analisar, enfim, coletar as informações, vai ser a Urbimi também. Esses são os dois principais. Uma pergunta, o banco, o incorporador, primeiro ele tenta o banco normal, eu tô pensando num projeto Sim. na produção. Sim. Né? Quando que ele já vai para os fundos? Quando que bate na porta do fundo, em que situações? Assim, ainda o banco ele consegue ser mais barato. Tá? Sim. O funding bancário ele vai ser o mais barato, subsidiado não tem como competir de fato, mas ele é mais demorado, então pode demorar, cara, 6 a 9 meses entre ter uma proposta formalizada desde que eu mandei todas as informações. Tá passando, enfim. E ele é mais engessado. O banco, geralmente, ele vai olhar para te avaliar ou te ofertar uma proposta de crédito, ele vai avaliar o incorporador e depois olhar o projeto como se fosse quase um colateral ali. Então, ele olha muito, cara, olhando até como uma dívida corporativa, assim, ele vai entender, cara, quais os outros projetos que tu tem, qual é o teu balanço, enfim. O mercado de capitais tende a fazer o inverso isso. Olha primeiro o projeto. O projeto para de pé, qual é a regra? O projeto funciona por si só? Tem garantias. Exato. E se isso funcionar, ele olha o incorporador como um avalista no final das contas. Sim. Então, o fundo ele tende a ser mais customizável, ele entende as demandas certinho. Não, vamos fazer uma operação um pouco diferente aqui, vamos ser criativo ali, vamos conectar isso e tal. O banco ele acaba sendo mais regradinho ali. Não, esse é o modelo que a gente tem e é isso. Sim. Pode fazer um CRI, por exemplo. Exato, né? Os fundos imobiliários ali tendem a sempre fazer um CRI para mesmo financiamento. Normalmente é CRI. É o padrão. Quando tu passa ali de um valor mínimo de emissão. Sim. Né? Porque o CRI tem custos fixos altos. Então tu vai gastar, sei lá, uns 400, 500 mil reais de advogados, registros e tal. E se tu fizer uma operação de menos de, sei lá, 10 milhões de reais... Sim, não vale a pena. O teu custo de capital vai ficar muito caro. Então, a partir de uns 15, 20 milhões, começa a fechar a conta para tu emitir um CRI. Mas, enfim, a gente está vendo cada vez mais o mercado de capitais ser criativo e ágil para propor soluções que se encaixam em cada tipo de projeto. Então, essa é a grande vantagem em frente a bancos tradicionais. Né? E vocês ajudam os fundos a ter uma análise técnica também do projeto. Exatamente. A fazer essa conta, se para de pé, se não para de pé, que o fundo, enfim, não tenha, talvez, a expertise imobiliária, especialmente local. Vocês têm essa abrangência mais interiorizada, digamos, né? Exatamente. Então, as gestoras que estão dentro da nossa plataforma, a grande maioria delas nos enviou ou nos apresentou como funciona o workflow delas de análise de crédito. Como é que é a minha esteira de crédito entre receber os documentos e aprovar essa operação.
A gente customiza a plataforma, consegue alterar poucos fatores ali na plataforma para mostrar realmente o que essa gestora quer levar para comitê para aprovar ou não essa operação. Então a gente consegue agilizar a resposta, seja ela sim ou não, para aquela operação, a gente consegue encurtar esse tempo. E, muito bem mencionado, acho que trazendo os dados de mercado que a gente coleta via Place, via Instituto, a gente consegue alimentar para a gestora também ver isso. Então, a gestora nunca ouviu falar de, sei lá, Novo Hamburgo. Sim. A gestora lá de São Paulo tá olhando a operação aqui, cara, o incorporador tá precificando aqui a 10 mil reais o metro quadrado de venda. Não faço a mínima ideia se vende por esse valor ou não. Mas ali, pela plataforma, ela consegue ver todas as outras ofertas, as últimas transações e ver, olha, o mercado tá vendendo a 9 mil. Então, esse teu incorporador tá aqui 10% mais caro. Isso pode pesar negativamente na minha análise. Ou o incorporador tá vendendo a 8 mil e o mercado a 9. Então, ele tem margem ali em cima, ele vai ter uma liquidez maior no mercado, vai pesar positivamente na minha análise de crédito. Então, acho que sim, a gente consegue trazer esses dados para a gestora ter mais confiança e transparência ali em investir em praças que ela não conhece ainda, né? Sim. Tem alguma área, alguma praça em especial que vocês têm captado recurso? Como é que tá o apetite, assim, tanto a demanda por capital como o apetite dos investidores? Entendi. Dentro dessas regiões que vocês atuam, alguma se destaca? Santa Catarina tem se destacado muito, tá? Acho por dois grandes fatores, né? Primeiro, o IBGE já deixou bem claro isso ali na última medição, que o estado de Santa Catarina vai ser o último a começar a decair populacionalmente. Acho que é 2076, então daqui 50 anos o estado vai continuar crescendo em número de habitantes, seja por migração ou por taxa de natalidade. Então tem muita gente, acho que inclusive semana passada saiu que no último ano 346 mil pessoas se mudaram para Santa Catarina. Aí, em comparação, Porto Alegre, acho que perdeu 70 e poucas mil... Rio Grande do Sul, né? Perdeu 70 e poucas mil pessoas. E uma população crescente significa mercado imobiliário pujante. Então, tem muita demanda por moradia. E, aliado a isso, Santa Catarina, acho que tem a beleza natural, a geografia local. Por exemplo, Florianópolis é uma ilha. Não tem como crescer mais que aquilo. Então, a oferta tá limitada. Outras regiões ali, quando tu começa a subir, Porto Belo, Balneário e tal... O que vale é tu tá na orla ali. Então não tem muitos terrenos. Então combina oferta limitada com uma demanda crescente. É um mercado super aquecido. Sim. E a gente consegue ver isso e medir isso através do Instituto Cidades Responsivas, onde a gente mede a relação média entre preços de lançamento e preços de imóveis usados. O spread saudável que a gente tem visto é ficar entre 40% e 50%. Significa que numa região que está vendendo um imóvel usado a 10 mil reais o metro quadrado, o lançamento vai ser normalmente em torno de 15. Certo. Uma região saudável. Limite 20. Não. 50% daria 15, claro, tá. Exato. Certo. Então, chegando a 50%, chega até 15. Certo. Em regiões com crescimento muito forte no mercado imobiliário, como Santa Catarina, a gente viu o Jurerê tá em torno de 20%. Então, significa que o usado... A demanda é tão grande que o usado tá quase, sabe? Sim. E em regiões com menos demanda, que é, infelizmente, um dos casos aqui que a gente tá vendo em Porto Alegre, que o spread aqui em Porto Alegre tá batendo quase os 100%. Significa que um usado tá basicamente a metade do preço que um novo. Porque o novo não adianta. Quando uma incorporadora for construir, ela tem que ir corrigindo os preços, porque a obra corrige, o terreno vai corrigindo, enfim, ela tem que botar esses preços ali. Então, isso é um pouco um cenário de quase bolha, assim, como começa a olhar que tem essa distorção do mercado. Então, em Santa Catarina, a gente tá vendo que esse spread é muito pequeno. Então, lá tem muito mercado. O fato de estar aquecido possibilita muitos casos que a gente tem recebido de... Cara, o cara nem lançou ainda, tá tudo vendido já. Sabe? Nem fez registro de incorporação, nem sabia que era registro de incorporação, já vendeu tudo. Sim. Sabe? E isso, obviamente, financeiramente pro incorporador é bom, né? Ele lança rápido e tal, mas pro fundo falta uma diligência, falta uma estrutura ali, entender que, não, cara, tem que ter o RI, tem que lançar, qual vai ser, né? Tu não pode vender todo o prédio em SC pista, enfim, tem essas estruturas um pouco malucas que funcionam lá porque tem um mercado muito super aquecido.
Então, eu acho que Santa Catarina vai aos poucos, e acho que outro cenário que tá acontecendo também é mais por Goiânia ali, tá, acho que tendo o mesmo efeito. E eu acho que a terceira que viria, assim, é João Pessoa, tá, lá em cima. Então, acho que essas três regiões a gente tá vendo uma demanda crescente e um espaço de profissionalização das incorporadoras locais que vai fazer essas conseguirem acessar muito fácil o mercado de capitais. Então, as demandas estão chegando lá e a gente está tentando com diversas incorporadoras ali para botar as suas operações de pé. Mas, enfim, o mercado está muito bom nessas regiões, né? Rodrigo, parabéns, cara. Impressionante o escritório de vocês, né? Que na verdade é um grupo empresarial hoje, começou como arquitetura e eu conheço vocês desde aquela época e sempre foram muito disruptivos, mesmo quando não eram tão amplos as atuações de vocês. Os projetos arquitetônicos em si sempre foram muito legais e bacana vocês estarem aí moldando a arquitetura e o empreendedorismo aí de uma maneira bastante inovadora, né? Eu gostaria de te agradecer muito, né? Eu tenho certeza que foi bastante elucidativa essa conversa para todos que estão aqui nos assistindo, né? E agradeço já quem está aqui também, nos dedicando seu tempo para nos assistir. E gostaria de passar para tuas considerações finais aí, o que tu tem para se despedir da turma. Novamente, Marcelo, acho que obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui e contar um pouquinho sobre a nossa história. Como convite final, né? Saudações finais aqui, eu queria deixar as portas abertas. Lá na OSPA, nosso propósito é ajudar principalmente o incorporador em quase qualquer etapa do desenvolvimento que ele tem, seja para encontrar terreno, seja para fazer estudos, fazer projeto, captar recursos, a gente consegue te auxiliar lá em qualquer esteira, ou qualquer etapa, aliás, da esteira de desenvolvimento do seu empreendimento, né? Então, conta com a gente, as portas estão abertas e acho que é isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado.